Celebremos juntos a Deus. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Cristo, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Espírito, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Pai, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome em toda a terra. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vem, sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, onde santifique este momento com a tua igreja, que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
irmãos, bom dia a todos vocês, especialmente para duas pessoas que estão de aniversário hoje, domingo, dia 18, vamos lá. Henrique Sanches, filho do Néstor e da Maria. Parabéns, meu garoto, parabéns, querido. Deus te abençoe, que te dê muitos anos de vida, com muita sabedoria, muita graça, muito crescimento na vida pessoal, profissional, tá bom? Um grande abraço de toda a igreja aqui e um salve da galera do ADOC para você, tá bom? E hoje também é aniversário da Denise Esperandil, a filha caçula aí do pastor Ismael e da Maria, a esposa do Zeco, mãe do Arthur, do Nicolas e do Mateus. Parabéns, minha irmã, que Deus lhe conceda muitos anos de vida, muita graça, muita saúde. Deus te abençoe, mais uma flor aí no seu jardim, minha irmã. Deus te abençoe, feliz aniversário, parabéns. Vamos orar por eles? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela vida dos nossos irmãos, o Henrique e a Denise, que estão de aniversário hoje. Pai, nós te agradecemos pela tua presença na vida dos nossos irmãos, ó Pai. Que eles tenham um dia agradável, abençoado, para comemorar, brindar esse dia tão especial na vida deles e também na vida da igreja. Então, Pai, o nosso abraço, o nosso beijo aqui, as nossas felicitações pela vida deles. Te agradecemos por tudo, Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Pessoal, quero ler com vocês Efésios 3, do 14 até o 21. Por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa é uma oração do apóstolo Paulo, né? E diante da riqueza do que Deus fez, né? De unir num só espírito judeus e gentios, antes alienados pelo ódio ali, né? Fazendo um só povo, uma só família, mediante Cristo Jesus. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder da pessoa maravilhosa e bendita de Jesus, de juntar pessoas, culturas, nações, línguas diferentes e tornar uma só família, um povo só. Que extraordinário isso, né? E diante dessa riqueza do que Deus fez, Paulo fica de joelhos e pede a Deus que, segundo a riqueza que ele tem em sua glória, ele tem o anseio que a igreja seja fortalecida com poder mediante o seu Espírito, né? Que a igreja conheça o poder de Deus que foi concedido a ela. Que Cristo seja o centro da igreja, seja o centro da nossa vida e que a gente possa compreender, né? A largura, a altura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Ele, orando, agradeceu não por ver uma igreja dividida, mas uma igreja unida. Baseado nesse texto de Efésios 3, do 14 ao 21, eu quero fazer um desafio com você, né? Eu quero te encorajar nessa manhã para tornar isso pessoal, uma oração pessoal, para que seja realidade também na nossa vida, né? E que isso aconteça com a igreja, com o povo de Deus, que seja um povo conhecido pelo amor e não pelas brigas, que seja um povo conhecido pela misericórdia e não pelo seu senso de justiça, não a justiça que a palavra de Deus traz, mas a justiça, muitas vezes, que os crentes se determinam juízes ali sobre alguma coisa, e não somos nada, né? Mas que a gente seja conhecido pelo amor, pela graça, pela misericórdia, né? E que a gente possa atrair pessoas, não para a religião, o sistema está
está acabado, né? Mas que a gente possa atrair pessoas para Jesus, para a pessoa de Jesus, através da palavra, através do amor, principalmente através do nosso testemunho, da nossa atitude, da atitude que temos com o próximo, da atitude que temos com aqueles que são irmãos e daqueles que também ainda não são irmãos em Cristo. Então eu quero te desafiar a orar, tá? A te encorajar para que essa oração se torne realidade na nossa vida, que nós possamos unir pessoas de diferentes tipos, diferentes linguagens, né, diferentes opiniões, mas que tem um ponto central, que seja a pessoa de Jesus. Assim como Paulo fez, ajoelhou e orou, que a gente ore nesse momento, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, eu quero te agradecer imensamente, ó Pai, pelo desfrutar do teu amor, que se revelou a nós através da tua palavra, da pessoa de Jesus, e que a gente possa experimentar o teu poder, Senhor, cada dia mais. Que a gente possa desfrutar do teu amor, Jesus, na dimensão do amor que foi revelado em Jesus, Pai, que nós possamos conhecer, compreender largura, altura, comprimento e profundidade do amor de Deus revelado em Jesus. É um amor que tem forma, é um amor consciente, é um amor que demonstra com atitudes, é um amor embasado na palavra de Deus, é um amor sacrificial, Pai, e que a gente possa cada vez entender mais isso e possamos transbordar da vida de Jesus em nossa vida, para que as pessoas ao nosso redor percebam o teu amor, percebam a tua vida na nossa vida, Jesus. Te agradeço também pelo transbordar da tua vida, Jesus, sobre a igreja, né, onde há muita gente dividindo, há muitos outros se levantando, Pai, com poder do teu Espírito Santo, no amor revelado através de Jesus, seguindo a tua palavra, com bom ânimo, com boa vontade, com boa atitude e, Pai, se despontando nisso e brilhando, fazendo brilhar o teu amor, Senhor, para muitas pessoas. E, Pai, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que a gente pediu ou pensou, segundo o poder, o teu poder que opera em nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida da tua igreja e que essa seja a nossa unidade sempre, Pai. O teu amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, bom dia. Vamos ao estudo da palavra de Deus. Estamos estudando e considerando sobre a vida de Jesus. E antes de começar o estudo, vamos orar, pedindo que Deus possa nos dar entendimento da palavra dele. Que o Espírito de Deus esteja agindo no meu coração, no seu coração, para que entendamos a palavra e tenhamos a disposição de colocá-la em prática. Aproveito também a ocasião para orar pelo pastor Ismael. Ele está indo muito bem na sua recuperação e vamos pedir para que continue assim, melhorando cada dia pela graça de Deus. Senhor Deus, estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Queremos te agradecer pela tua palavra, que é muito preciosa para nós, que é tão rica em conselhos, em orientação. Por isso, ó Deus, queremos pedir que o teu Santo Espírito nos ajude a entendê-la e também que ele nos capacite a colocá-la em prática, mesmo aquelas coisas que nós achamos tão difíceis para nós. Abençoa o pastor Ismael, obrigado pela sua vida, pela sua recuperação, que esse processo possa continuar debaixo da tua orientação e do teu cuidado, Senhor. Mas hoje nós queremos te agradecer e te louvar pela sua melhora, pela sua recuperação, e pedimos, ó Deus, que pela tua misericórdia também ele possa estar logo aqui com a gente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, no domingo próximo passado,
nós falamos sobre os relacionamentos de Jesus. Os relacionamentos que Jesus teve aqui, enquanto aqui na terra, de pessoas que foram bem próximas dele. E, em primeiro lugar, colocamos o relacionamento que ele teve com os seus discípulos, com os 12 discípulos que ele chamou e deu a eles o nome de apóstolos. E apóstolos apenas aqueles 12. Depois o Judas que traiu, caiu fora, e Jesus continuou o grupo com 11. Depois Pedro, elegeram lá o Matias, uma eleição na igreja, mas no propósito de Deus, quem deveria ocupar esse 12º lugar era o apóstolo Paulo. Ele foi contemporâneo de Jesus, mas ele não fazia parte do grupo dos 12. Mas Jesus apareceu para ele, convocou, e ele se converteu, e Jesus o comissionou e deu-lhe o encargo de ser apóstolo. Muito bem, depois vimos que aquele grupo de pessoas que estavam sempre ajudando Jesus, né? Em especial o grupo de mulheres. Várias mulheres, algumas ali citam os seus nomes, outras não, mas todas elas tinham recebido algum benefício de Jesus. Algumas tinham sido curadas de doenças, outras de espíritos malignos, e elas tinham muita gratidão por isso. E elas, então, a gente viu que durante todo o percurso de Jesus, elas estavam servindo a Jesus. Por ocasião da crucificação, elas saem lá da Galiléia, ficam ao norte da Palestina, e vão para Jerusalém, ficava no sul. Depois vocês podem olhar isso no mapa. Este grupo foi um grupo especial, né? Falamos um pouco sobre Lázaro, Marta e Maria. E hoje nós queremos falar então sobre algumas pessoas que tiveram um encontro especial com Jesus. E eu vou estar baseando o estudo no Evangelho de Lucas, na sequência que Lucas apresenta de pessoas que tiveram um encontro com ele, tiveram suas vidas transformadas, né? E Lucas nos conta, Lucas 17, do versículo 11 ao 19, que Jesus estava a caminho para Jerusalém, né? Para Jerusalém. Então, Jesus era da Galiléia, como eu falei, ao norte da Palestina, Jerusalém ao sul, e Jesus tinha que passar por Samaria, na Galiléia, ele estava sempre ali na Galiléia, Samaria, por ali, e ele está indo então para Jerusalém, né, com os seus discípulos, e quando ele entra numa aldeia, não sabemos aonde que era essa aldeia, 10 leprosos saíram ao encontro de Jesus. Porque eram leprosos, eles ficaram de longe, eles não podiam chegar perto das pessoas. Assim como hoje vivemos a questão da pandemia, na época de Jesus o problema era a lepra. E eles eram muito mais rigorosos do que para nós ainda, porque eles deviam viver isolados completamente. Mas eles, sabendo que era Jesus, eles correram, né? Ficaram longe, como eu disse, mas eles ficaram gritando: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Eles ficaram, então, dizendo, gritando, né? Chamando Jesus para que Jesus tivesse compaixão deles. E Jesus, quando viu que eles estavam ali, ele disse para eles o seguinte: vão e se mostrem aos sacerdotes, porque o sacerdote é que dava o veredicto se eles estavam curados ou não.
então eles precisavam apresentar, e aí eles recebiam o ok para poderem viver uma vida normal. E veja o que aconteceu, né? Jesus falou, disse apenas isso: vão lá e se apresentem aos sacerdotes. E diz assim o texto, que aconteceu que quando eles estavam indo, eles foram purificados. Quer dizer, do percurso onde eles estavam até os sacerdotes, aconteceu a purificação, né? Porque Jesus sabia o que é que eles estavam pedindo. Agora, vamos dar prosseguimento. Eram 10, né? 10 leprosos. E o texto diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, ele voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este que voltou era samaritano, povo vizinho, povo que não se dava com os judeus. Havia muita rivalidade entre judeus e samaritanos. Veja que interessante, então. Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Apenas um voltou, e Jesus falou: onde é que estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, senão este samaritano? E os outros 9 não apareceram. E aí Jesus disse para este leproso, ex-leproso, né? Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, depois nós vamos ver algumas aplicações desse texto aí, né? Mas agora, este homem, Jesus, ele estava limpo no corpo, estava sadio, e estava espiritualmente salvo. Isto significa uma restauração plena. Salvação, a cura do espírito e do corpo. Então, Jesus fez um trabalho completo aqui na vida desse homem, e para Jesus não fazia diferença se ele era samaritano ou judeu, ou seja lá de qual nacionalidade, né? Muito bem, então esse é um primeiro caso. Depois vamos ver um outro caso aqui, que está em Lucas 18, do 31 ao 43, do versículo 31 ao 43, que diz assim: tomando consigo os 12, que o Judas ainda estava aqui, né? Aqui com eles, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem é usada exclusivamente para Jesus. Pois ele será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então veja que eles estão indo para Jerusalém, e Jesus está dizendo para eles o que é que vai acontecer lá em Jerusalém. Eles, porém, diz o texto, nada compreenderam acerca destas coisas, não estavam entendendo nada, né? E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que Jesus dizia. Eles não estavam entendendo, não obstante Jesus a ter falado isso para eles, mas ainda eles não tinham entendido isso, né? Veja então, aconteceu que ao aproximar-se de Jericó, cidade próxima de Jerusalém, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo, né?
perguntou o que era aquilo. E as pessoas, então, disseram para ele que era Jesus, o Nazareno. Geralmente a pessoa era identificada pela cidade. Jesus era de Nazaré, Jesus o Nazareno. O José, que era de Arimateia, e assim por diante, né? Então, anunciaram para ele que era Jesus. Então, veja o que ele fez. Então, ele exclamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e pediu que lhe o trouxessem, mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, Jesus perguntou-lhe: O que é que você quer que eu faça por você? E ele respondeu: Senhor, eu quero tornar a ver. Então Jesus disse para ele: Recupera a vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então veja que Jesus está indo para ser sacrificado, mas ele dava atenção às pessoas que necessitavam dele. E este homem aqui, então, foi abençoado por Jesus, né? Era cego e passou a ver, né? Esse mesmo acontecimento, no Evangelho de Mateus, do capítulo 20, versículo 30 a 34, Mateus diz que eram 2 cegos. Diz assim: 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam: Senhor, queremos que abra os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Então, o Lucas focaliza em um dos cegos, é o mesmo acontecimento, e Mateus diz que havia 2, e a mesma coisa aconteceu com os 2. Agora, em Marcos, o Marcos ele cita o nome deste cego, de um deles, claro, né? Então, diz assim, Marcos 10, do 46 ao 52. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Veja que muita gente estava seguindo a Jesus. Estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, era cego, e ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Então, um daqueles cegos lá chamava-se Bartimeu. Veja que cada evangelista dá o seu enfoque, mas a verdade central está em todos eles, né? Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, não era um Jesus qualquer, era o Jesus de Nazaré, porque havia muitas pessoas com o nome de Jesus, né? Nós precisamos crer neste Jesus de Nazaré, não de um Jesus qualquer. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que filho de Davi? Porque Jesus é da descendência de Davi. Por isso muitos pensavam que Jesus
tinha vindo para restaurar o reino de Davi. Ele foi uma decepção para muitos, quando ele declarou: meu reino não é deste mundo. Muito bem. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Aí Jesus disse: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Eles chamaram o cego e disseram: ânimo, né? Levante-se, ele, Jesus, o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Aí Jesus perguntou: o que você quer que eu faça para você? E ele respondeu: mestre, eu quero ver. Mestre, eu quero ver. E Jesus então disse para ele: pode ir. A sua fé o curou. Imediatamente recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Então, veja aqui que Jesus atendeu, né? E ele estava indo para ser sacrificado. Ele podia dizer: não, agora eu estou muito ocupado, não vou atender mais ninguém, né? Isso não acontecia com Jesus. E aí, continuando a ida para Jerusalém, diz assim que, entrando em Jericó, esses acontecimentos aqui todos se deram na cidade de Jericó, próximo de Jerusalém, né? Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, os publicanos eram os cobradores de impostos para os romanos, eram judeus a serviço dos romanos. Por isso eles eram odiados pela população, porque eles estavam ali a serviço dos dominadores, né? Não eram pessoas benquistas. Eles odiavam mesmo os publicanos pelo trabalho que eles faziam, né? E esse homem chamado Zaqueu, diz a Bíblia que ele queria ver Jesus, mas ele não podia ver porque tinha uma multidão, né, em volta de Jesus, e ele era muito baixinho, né? Então, o que ele fez? Ele correu, foi até a frente, subiu em uma árvore chamada sicômero, dizem que é uma árvore parecida com a moreira, que não é muito alta e tem muitos galhos, a fim de vê-lo passar, que Jesus ia passar por ali. Olha que interessante agora, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois quero ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Agora, olha o comentário do povo. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Pecador por quê? Geralmente o pecador era o gentio, mas esse era pecador por causa daquilo que ele fazia, né? E os que pensavam assim, eles não se achavam pecadores, porque cumpriam toda a lei e tal. Mas a Bíblia fala que todos nós somos pecadores. Então, mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens.
E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. A maneira como está colocado aqui, ele está admitindo que tinha defraudado pessoas, tinha extorquido das pessoas. Então ele se por metade do que ele era rico, né? Porque ali em Jericó era um centro importante, era a passagem para o Oriente, então corria muito dinheiro ali. E ele, sendo o chefe dos cobradores de impostos, então ganhava muito dinheiro com isso. Então era um homem rico, né? E daí ele tomou essa decisão, né? E Jesus disse o seguinte: hoje houve salvação nesta casa, pois que também esse é filho de Abraão. Como eu falei, ele era judeu, né? Filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pode ser judeus, pode ser samaritano, pode ser brasileiro, pode ser de qualquer nacionalidade. Jesus veio para salvar o perdido. Então, nós temos aqui 3 situações distintas, 3 situações diferentes. Nós temos a cura e a salvação de um leproso, temos a restauração da vista de um cego ou 2, né? E temos a graça de Deus que foi estendida a um homem rico e corrupto. Eu vejo que eram pessoas bem distintas, né? Um era leproso, estava isolado da sociedade, o outro não podia enxergar, e um era rico e corrupto e desonesto. Daí podemos tirar algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas, Jesus nunca fez e não faz distinção entre as pessoas. O amor de Deus, a graça de Deus se estende a todos. Como Paulo escreveu na carta a Tito, diz o seguinte: a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Em um versículo clássico da Bíblia, que é João 3,16, diz assim que Deus amou o mundo. Mundo aí são as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então o amor de Deus se estende a todos. Segunda coisa, que todos sabiam quem era Jesus ou tinham ouvido falar a respeito de Jesus. Eles tinham alguma informação, né? E quando eles viram aquela multidão, possivelmente se lembraram de alguma coisa ou que ficaram sabendo, mas alguma coisa sobre Jesus eles já sabiam, né? Por isso que é importante a gente tornar Jesus conhecido das pessoas. Tornar Jesus conhecido, para que elas saibam quem é Jesus. Mas nós temos que falar do Jesus da Bíblia. Não é outro tipo de Jesus, não é do Jesus religioso, não é falar de religião, não é falar de igreja, é falar de Jesus, o Jesus revelado na palavra de Deus. É este Jesus que as pessoas precisam conhecer. Muito bem. E sem distinção, acabei de falar, né? Ouvido falar. Agora, também digno de nota que todos quebraram muitas barreiras para chegar até Jesus. Zaqueu, por ser baixinho, e não podendo ver, teve que subir numa árvore. Imagine a cena, um homem rico, famoso, conhecido pela sua riqueza, vai subir numa árvore. Ele era a única maneira que ele achou de ver Jesus, né? Porque, como eu já falei, não obstante ser judeus, era considerado pecador e odiado pelo povo. Destacar aqui também a humildade de Jesus, né? Porque Jesus ele podia dizer, não vou dar bola. Esse camarada que subiu na árvore aí, não, né? Tenho uma missão a cumprir, e agora não tenho tempo. Mas com Jesus não era assim, né?
E ele então falou, né? Então ele deu um jeito. Os leprosos também tiveram dificuldades, que viviam separados, não podiam se misturar com o povo, ficaram longe, correndo risco de vida, apesar de serem repreendidos. As pessoas, a multidão, não queria que Jesus fosse incomodado. E o cego, né? Ele clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. E olha então, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Então as pessoas estavam mandando ele ficar quieto, calar a boca. E ele continuava gritando, né? Continuava gritando. Veja que todos eles, então, enfrentaram barreiras e dificuldades para chegarem até Jesus. Mas todos eles, pela graça de Deus, chegaram. Também, todos demonstraram humildade quando se dirigiram a Jesus. Foram humildes para pedir, para implorar, em reconhecer que Jesus podia curá-los, né? É importante quando a gente se aproxima de Jesus, de Deus, vivendo com Ele, que a gente seja humilde, né? Todos tiveram a vida transformada e expressaram a sua gratidão a Deus, menos aqueles 9. Os outros, eles foram curados também, mas um voltou para agradecer, mas os outros todos expressaram a sua gratidão a Deus. No caso de Zaqueu, nós temos uma evidência muito forte de que a sua vida foi realmente transformada. Porque o Zaqueu, ele era um dinheirista, o negócio dele era dinheiro. E para quem ama o dinheiro, ele nunca está contente. A Bíblia fala que quem ama o dinheiro jamais dele se farta, está lá em Eclesiastes. Então, ele era um dinheirista, então ele queria sempre mais, e mais, quanto mais, melhor. Porque o seu coração estava no dinheiro. Mas veja então a transformação que houve, né? Jesus nem falou nada com ele, e ele disse o seguinte: eu vou abrir mão de 50% do dinheiro que eu tenho, para dar aos pobres. E aqueles de quem eu roubei, né, eu vou devolver 4 vezes mais. Então, isso mostra que houve uma transformação de vida, uma maneira diferente de encarar o dinheiro. Então, juntando tudo isso aqui, queria destacar 5 características básicas, que devem ser básicas na vida de um seguidor de Jesus. A primeira delas é a humildade. É humildade. Porque essas pessoas todas foram humildes, né? E devem ter continuado humildes, né? C.S. Lewis diz que o pecado básico do ser humano é o orgulho, o oposto da humildade. Imaginemos se Jesus não fosse humilde, ele não ia dar a mínima atenção para esse povo aí. Ele não precisava deles, né? Mas Jesus fala: eu sou manso e humilde de coração, vocês precisam aprender comigo. Então, primeira coisa, humildade. A segunda coisa que caracteriza um discípulo de Jesus é a obediência. O que é obediência? É fazer o que Deus manda e parar de praticar o que Ele proíbe. E esses mandamentos estão muito bem claros na palavra de Deus, são muito bem explicados. E um discípulo de Jesus deve ser humilde e obediente ao seu Senhor, à vontade de Deus revelada na sua palavra.
Terceira coisa que caracteriza um discípulo de Jesus é a generosidade. Generosidade. A libertação do nosso egoísmo, de somente pensarmos em nós mesmos. E, como eu tenho dito, ricos e pobres, todos podem ser generosos, porque a generosidade não depende do quanto você tem, depende do coração. Generosidade é algo que brota aqui dentro do coração, e aí vai para a prática, né? E nós temos vários exemplos de pessoas pobres, mas que foram generosas. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes para alimentar 5.000 pessoas, né? A única coisa que eles tinham era 5 pães e 2 peixes. Imagine então se quem tinha esses pães e peixes não fosse generoso em dar esses peixes. Aquela multidão não seria alimentada. Mas veja a diferença que uma atitude generosa fez para 5.000 pessoas. E há outros tantos exemplos. A igreja de Filipos, eu em Filipos, sempre foi uma igreja muito generosa, como o apóstolo Paulo. Sempre esteve preocupada com ele e praticava generosidade para com ele. Devia praticar para com outras pessoas também, né? Muito bem, generosidade. Graças a Deus pela vida das pessoas que são generosas, porque elas são abençoadas e elas abençoam muitas outras pessoas. Como eu tenho dito aqui, nessa crise aí da pandemia, nós temos sido abençoados, a igreja tem sido abençoada por pessoas que são generosas, e ela tem podido abençoar outras pessoas, abençoar outras pessoas. Muito bem. A generosidade, né? Ainda falando sobre generosidade, em Lucas 21, de 1 a 4, diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, veja, humildade, obediência, gratidão, generosidade. E, por último, quero mencionar, fazer tudo isso com boa atitude. A atitude é o jeito como nós fazemos as coisas, o jeito como fazemos. Às vezes podemos estar fazendo a coisa certa, mas com atitude ruim, né? Então é importante sermos generosos, mas a atitude com que fazemos isso. É importante sermos obedientes, mas a atitude com que fazemos isso. Sermos humildes e não termos orgulho da nossa humildade. Aí vai depender da nossa atitude. Uma atitude de gratidão, né? Gratidão com atitude boa, né? Então, que nós possamos aprender com essas pessoas aqui que tiveram um encontro pessoal com Jesus, cujas vidas foram transformadas. Porque Deus está interessado em nossa vida. Deus está interessado na nossa vida e Ele é um Deus gracioso, doador, perdoador, cheio de graça e de misericórdia. E Ele quer nos abençoar em todos os sentidos, mas também para o nosso bem.
Ele deseja que nós tenhamos essas qualidades. Porque a humildade, a obediência, a gratidão, a generosidade e a boa atitude, elas vão nos ajudar em muito. E nós podemos viver melhor e abençoar muitas pessoas. Tanto aqueles da nossa família, como as pessoas da nossa comunhão na igreja e outros irmãos, como daqueles que nós nem conhecemos. E concluindo, eu queria dizer que achei interessante, né, que Jesus, tendo a última semana, ele se ocupou com essas pessoas. Então eu creio que um desafio para mim e para você é, por onde nós passarmos, deixar algo da presença de Deus para as pessoas, com atitude, com palavra, enfim, Deus vai nos orientando como devemos fazer. Mas nós estamos aqui para servir e abençoar as pessoas. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor nos dê graça e misericórdia, para que tenhamos a disposição de colocá-la em prática, Senhor. Reconhecemos que por nós mesmos nós não podemos fazer isso, mas movidos pelo Teu Santo Espírito nós podemos praticar. Por isso que o Senhor possa agir em nós, que o nosso coração seja tocado pelo Senhor, seja motivado pelo Senhor, para que possamos ser ricos em gratidão, em obediência, em humildade. Dá-nos sempre, ó Deus, uma boa atitude, e que o Senhor possa nos repreender quando estivermos errados. E a Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor.
Jesus é o nosso grande amigo. Uma boa semana, fiquem com Deus, um grande beijo. Até domingo que vem. Tchau.